Meus queridos, os que aqui estão, os que nos acompanham pelas redes sociais, nossa paróquia, este é o terceiro domingo da Quaresma. Este ano litúrgico é o ano litúrgico chamado Ano A. E neste ano nós acompanhamos o evangelista Mateus. Acontece que neste ano de Mateus, no tempo da Quaresma, nesses 3 próximos domingos, a partir de hoje, nós vamos participar das chamadas liturgias batismais. Então a igreja dá uma pausa com Mateus e passa a refletir, a ouvir, a meditar o Evangelho de João. Nós vamos escutar nesses 3 próximos domingos o Evangelho de João, que são textos batismais, né? Hoje o texto da Samaritana, na próxima semana o texto do cego de nascença, e na outra o texto da ressurreição de Lázaro. Porque aqueles que serão batizados no tempo da Páscoa, eles são os protagonistas desses evangelhos batismais. Mas nós também podemos nos colocar como protagonistas. Hoje nós ouvimos esse evangelho da Samaritana. Jesus, ele chega a um lugar perto, a uma cidade da Samaria, perto do poço de Jacó. Nós temos de entender a estrutura do Evangelho de João. Hoje é o capítulo 4. Se nós pegarmos na Bíblia, nós vemos que o capítulo 1 é o prólogo, né? O capítulo 2, Jesus começa a realizar milagres e a anunciar o Evangelho. O capítulo 3 é aquele diálogo com Nicodemos. E por realizar milagres na Judeia, ele acaba arrumando confusão com os sacerdotes e os fariseus. Por isso ele decide partir da Judeia, que é o sul, e ir para a Galileia, lá na sua terra natal. Só que da Judeia até a Galileia, ele tem que passar por um território que se chama Samaria, né? E ele passa por esse lugar, e aí ele encontra essa mulher, e começa o desfecho de tudo isso que nós ouvimos nesse longo evangelho. Precisamos entender, o próprio evangelho diz que existe uma rixa entre judeus e samaritanos, entre os de baixo e os de cima. Por que essa rixa? Para nós entendermos isso, nós temos que nos reportar lá a 8 séculos antes de Jesus Cristo, né? Então vamos nos reportar a 8 séculos. O que acontece? Quando Deus chama um povo, ele escolhe um povo, lá em Abraão. Depois nós vamos ver Abraão, Isaque, Jacó. Os 12 filhos de Jacó é que constituem as 12 tribos desse povo, que se chamou Israel. Jacó e Israel é a mesma pessoa, né? As tribos de Jacó, ou as tribos de Israel, são os 12 filhos dele, que cada qual preside uma tribo. Essas 12 tribos constituem um único povo, o povo de Israel, o povo de Jacó. Só que com o passar do tempo, na história, nós vamos acompanhar isso no segundo livro dos Reis, né? Esse povo acaba se dividindo. O povo que Deus escolheu, o único povo, se divide. 10 tribos ficam para o norte e 2 ficam para o sul. As do sul, Judá e Benjamim, e as 10 do norte. Mas quando esse povo era um único povo, as 12 tribos, tinha uma única capital e um único templo que era em Jerusalém. Jerusalém era a capital das 12 tribos e o templo estava lá. Quando se divide, Jerusalém está no território da tribo de Judá. Então a capital e o templo fica para baixo. O que acontece com as 10 tribos do norte? Eles têm que inventar uma nova capital e construir um novo templo. A capital eles definem que será Samaria, e o templo será
erigido em Garizim. Pronto, agora está tudo dividido, tudo resolvido, né? Nós que pensamos, porque quem divide o que é de Deus, o fim é a destruição. Quando nós fugimos do projeto de Deus, o fim é a destruição. O que acontece com o povo do norte? Tá? Eles se tornam infiéis a Deus, começam a fazer aliança comercial com povos pagãos, adorar deuses falsos, e a consequência da infidelidade é o sofrimento e a destruição, sempre. O que acontece? No ano de 722 antes de Cristo, ou seja, no 8º século antes de Cristo, um império pagão poderoso que se chamava Assíria invade o reino do norte e destrói a cidade de Samaria, e as 10 tribos do norte começam a se misturar com esse povo pagão, a Assíria. As mulheres, com o passar do tempo, as mulheres da tribo do norte, que lá no comecinho eram um povo puro, né? Um povo descendente dos israelitas, mas as mulheres começam a ter filhos com homens pagãos da Assíria. E o que acontece? Aí a gente passa muitos séculos, nós chegamos em Jesus, né? Samaria era a capital do reino do norte, que foi destruído. Judá, onde está Jerusalém, né? Era a capital do reino do sul. Os judeus, a turma de baixo, eles não se misturaram com outros povos, e eles chamavam o povo de cima de povo prostituto. Mancharam a genuinidade da raça hebreia. Então essa rixa, né? E de fato isso aconteceu, né? Os judeus mantiveram a raça dos hebreus, né? Mas os samaritanos se misturaram com os pagãos, não tinham mais sangue puro judaico, né? O que acontece? Tem essa rixa, e aí entra o evangelho de hoje, né? Jesus se aproxima, passando por Samaria. Jesus está em direção ao norte. Ele se aproxima na Samaria, deste lugar onde tinha o poço de Jacó. Nós também temos que entender que o que é o poço? Não é somente um lugar de tirar água, né? No tempo de Cristo, como também no Antigo Testamento todo, o poço era um lugar dos amores, o lugar das paqueras, né? Hoje em dia não sei onde quais são os lugares, né? O shopping, os barzinhos, né? As baladas, né? No tempo de alguém aqui de cabelo branco, talvez as discotecas, né? Hoje não, lá em Jesus, em séculos antes de Cristo, era o poço, era o que tinha para hoje, né? Era o poço. Todo mundo queria dar uma paqueradinha, ia para o poço. Aí ficava rodando lá, mulherada lá, um roda para cá, um roda para lá, dá uma piscadinha e nós vemos isso no texto da Bíblia. Se nós pegarmos a história de Isaac, que é filho de Abraão, a esposa de Isaac, Rebeca, foi achada no poço por ele. Olha que beleza, né? Se nós pegarmos Jacó encontrou sua esposa Raquel no poço. Pega lá na sua Bíblia, em Gênesis capítulo 29, versículos do 1 ao 30, está lá o poço, o lugar da paquera, né? Moisés encontra sua esposa também no poço, Êxodo capítulo 2, versículo 16 em diante. Enfim, e o bonitão Jesus estava no poço. Ferrou, né? E aí? E num horário pior ainda. A Bíblia diz que era meio-dia. Meio-dia era um sol escaldante. Ninguém ia paquerar no poço meio-dia. Somente estavam lá quem de fato estava sedento de paquera, né? Porque lá nesse horário só iam as prostitutas e as pessoas discriminadas que não podiam se envolver com as pessoas que lá estavam em outro horário. Nesse horário vai Jesus lá. Os discípulos tinham ido fazer compras, comprar comida, diz o Evangelho, né? E aí Jesus se aproxima cansado do poço, e essa mulher estava lá. Ele pede para ela: dá-me de beber.
a mulher percebe que ele é judeu, porque ele está vindo de baixo, né? Da Judéia para Galiléia, ele está vindo de baixo, ele é judeu. E ela diz assim: mas como é que tu, sendo judeu, pede de beber a mim que sou samaritana, né? E aí Jesus diz a ela: se tu conhecesses o dom de Deus, tu saberias quem é que está te pedindo, e tu pedirias a mim a água viva. E aí ela não está interessada em saber quem ele é. Então ele diz assim: a água que você vai beber, né, você vai matar a sede, mas daqui a pouquinho você terá sede de novo. A água que eu vou te dar é uma água que sacia a sede para a vida eterna. Ela continua não interessada em saber quem ele é. Ela só não quer ficar indo num poço tirar água, né? Talvez ela tenha mais coisas mais importantes para fazer no poço do que ficar tirando água, né? E aí ela diz: então, dada essa água viva, assim não precisa ficar vindo tirar água, né? E Jesus diz assim: eu te darei dessa água viva. Na verdade, minha gente, essa mulher samaritana, ela representa este povo, que foi um povo que se desviou do projeto de Deus. O povo samaritano é um povo prostituto, um povo que manchou a pureza da raça do povo escolhido por Deus. Ela representa esse povo. Jesus tem sede desse povo que se afastou do Pai, e Ele vai pedir água para que esse povo possa voltar para os átrios, para os braços do Pai, porque esse povo se distanciou do projeto de Deus. E aí está nesse discurso de água, ela não quer pegar mais água, por isso ela está interessada na água que sacia a sede para sempre. E aí Jesus muda o assunto: viu, vai chamar o teu marido e volta aqui. Aí vai ferrar a coisa, né? Jesus já sabia o que estava acontecendo, né? Ela diz: eu não tenho marido, né? Disseste muito bem que não tem marido, não tens marido, porque tiveste 5, e esse sexto também não é o teu marido. Certamente o sexto, né, devia estar, né, traindo a sua legítima esposa. Se nós pegarmos o que significa esses 5 esposos, no segundo livro dos Reis, no capítulo 17, o povo do reino do norte, lembram? Esse povo samaritano, eles passaram a adorar 5 deuses da Assíria, 5 deuses pagãos. São esses 5 esposos que Jesus atribui de maneira simbólica no texto de João à samaritana. A samaritana representa esse povo prostituto, 5 maridos, e esse que ela está hoje também não é o marido dela. Muito tem a dizer também a nós isso. O que representa para nós esses 5 esposos? Alguém aqui tem 5 esposos? Ninguém? Ora, talvez nós tenhamos mais do que 5. Mais. Representam os nossos ídolos, representam esses 5 maridos desta mulher. Na nossa vida, nós somos essa samaritana do evangelho de hoje. Jesus vem até nós porque Ele tem sede de nós. Ele pede de beber, não porque Ele precisa, ou porque Ele tenha efetivamente sede, mas Ele tem sede do que nós somos. Ele nos quer por inteiro. Ele não quer um copo da água que nós oferecemos, Ele nos quer por inteiro. Mas nós carregamos junto de nós os nossos esposos ou esposas, os nossos ídolos. Deus não quer parte de nós, Ele nos quer por inteiro. O Catecismo da Igreja Católica, na primeira sessão da primeira parte, vai dizer que Deus vai correndo ao encontro do homem, porque Deus fez o homem para Ele é a felicidade. Deus sabe quando o homem se desvia dele, ele não encontra o que ele busca, que é a felicidade. Mas o homem tem a visão turva pelo pecado e pelo diabo, que cega. Nós vamos ouvir na próxima semana.
E nós pensamos encontrar felicidade nos maridos, mas eles não podem nos oferecer. Por isso passamos do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto, ídolo. E do quarto para o quinto, do quinto para o sexto. O sexto é o símbolo da imperfeição do mundo. Nada pode nos plenalizar humanamente. Nada. É só olharmos todos os esposos possíveis neste mundo. A sexualidade, né? Uma busca desenfreada que vai desumanizando a vida das pessoas. O dinheiro, né? Uma busca desenfreada que vai desumanizando, vai destruindo relações, casamentos, famílias, e não se chega àquilo que pretende, que é a felicidade plena. Quando Jesus se aproxima do poço, daqui a pouquinho, no meio desse diálogo, quem que chega? Os discípulos chegam. O texto do Evangelho diz que eles ficaram de longe. Olha só como diz o Evangelho. É claro que João, quando vai escrever, né, João é educado, né? João é educado. Nesse momento chegaram os discípulos e ficaram admirados de ver Jesus conversando com a mulher, né? Admirados nada, ficaram desconfiados. O que Jesus está fazendo ao meio-dia no poço e falando com uma prostituta? Está lascado. E aí eles inventam, mas vamos lá, mestre, o senhor precisa comer, vem para cá, né? O senhor precisa se alimentar, né? Puxando Jesus, né? E ele diz assim: o meu alimento é fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai neste momento é que essa mulher, este povo e nós, que possamos buscar a água verdadeira e possamos nos unir ao verdadeiro e único esposo que é Jesus Cristo. Ele é o sétimo esposo, aquele esposo que depois dele nenhum outro lhe conferirá a felicidade verdadeira. Meus queridos, quantas vezes nós também buscamos tantas coisas, todos nós, né? O padre perguntou, quem tem 5 maridos aqui, né? Ninguém levantou a mão. Nós temos às vezes mais. Os nossos ídolos, as coisas que nós sabemos que não são agradáveis a Deus, e às vezes nós, hora ou outra, persistimos. Os pecados, os ídolos, sabe, o marido, a gente tem um maridão, diz ser Deus, mas a gente leva na sacola, na bolsa, atrás de nós os nossos outros esposos, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto ou o sexto, pecados que às vezes a gente confessa, e daqui a pouquinho nós reincidimos e confessamos a mesma coisa, hora ou outra um desses esposos estão tirando o lugar que pertence ao esposo verdadeiro que é Deus. Esse é o tempo da quaresma, né? Nós vamos começar na próxima semana as celebrações penitenciais, as confissões. É chegar diante de Jesus, que é o retrato, a figura do sacerdote, e dizer assim: eu tenho muitos esposos e nenhum deles tem sido Cristo. São esses os meus esposos. Tal, 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 tal. Não culpar ninguém dos seus pecados porque você peca, porque você quer. Simplesmente reconhecer, esses são os meus esposos, mas eu preciso buscar apenas um, que é o sétimo, que é o perfeito. Meus queridos, nós percebemos nesse evangelho que ela queria aquela água que saciasse a sua sede, a sua busca de felicidade, estava buscando errado. Quando ela percebe onde está a verdadeira água que sacia a sede, o Evangelho diz que ela joga o cântaro, que era, acho que um balde, né? O balde, o cântaro com o qual ela foi buscar água, ela joga aquilo e ela vai na cidade dizer: eu encontrei a água que eu procurava e há uma água muito melhor. Nesse tempo da quaresma, nós temos que olhar para nós mesmos. Sabe o que a gente tem mania de fazer? A gente tem mania de ficar encontrando o esposo dos outros, né? Às vezes tem gente que vai confessar: olha, padre, o esposo, a mulher lá, geralmente é mulher, né? O esposo do meu marido é esse, ó, tal, tal, tal. Mas você está indo confessar para dizer os seus esposos, não dele. Cada um diz os seus, não é?
ela largou o cântaro. É tempo de quaresma, é tempo de nós olharmos para nós e percebermos quais esses maridos que preciso tirar da minha alma, largar, jogar o cântaro e buscar a água verdadeira, que é a água viva, a água cheia de vida. Hoje, na primeira leitura do livro do Gênesis, é o capítulo 12, nós vemos a história de Moisés, né? O povo de Israel estava escravo no Egito. Aí o povo estava cansado da escravidão, um trabalho pesado no Egito, carregavam blocos, escravidão. Moisés lidera o povo, fogem do Egito. Nós conhecemos bem essa passagem do livro do Êxodo, no capítulo 15. Moisés, com o cajado, pela obra de Deus, ele abre o mar vermelho, o povo foge e o povo se torna livre. Só que no deserto, que é a figura da vida, existem as provações, as tentações. Começa a faltar comida, começa a faltar água. O povo começa a sentir saudades do Egito, da escravidão. Lá tinha comida e tinha água, mas era escravo. Isso na nossa vida significa o quê? Quando nós sentimos saudades do pecado, da vida desenfreada. Todos nós temos isso em nós. Isso se chama concupiscência. Você quer viver a graça, mas a saudade do pecado te puxa para trás. E o povo começa a ser violento contra Moisés, né? Ora, o povo dizendo a Moisés: por que nos fizeste sair do Egito para morrer de sede nesse lugar? E Moisés entra no desespero e ele recorre a Deus. E Deus diz a ele: pega a vara, o cajado, e lança-o contra a rocha, e de lá sairá a água para saciar esse povo. O novo Moisés, que é Cristo, padeceu a mesma situação. Não mais a pedra, a rocha dura do coração dos hebreus, mas agora o novo Moisés, ele no alto da cruz, ele diz assim em João no capítulo 17: eu tenho sede. Do que será que ele tem sede? De nós. Depois de morrer, ele se deixa ser flagelado pela lança do guarda. Não é mais a rocha, o coração duro dos hebreus, mas é o coração frágil e puro de Cristo, que no seu lado é perfurado pela lança. A água que os hebreus tomaram no deserto junto de Moisés saciou a sede, mas depois voltou a ter sede. Esta água que jorra do lado de Cristo, que é a água viva que a samaritana encontrou, essa água sacia para sempre. Nós teremos a oportunidade agora, logo mais, de beber desta água, que é o sacramento, que nós nos sintamos saciados de Deus e revisemos na nossa vida quais são as ameaças da nossa vida, de nós nos permanecermos unidos a Ele, que esta água nos sacie, nos lave e purifique os nossos pecados. Assim seja, amém. Um instante de silêncio, reflitamos hoje esta palavra, o Deus que nos busca, que nos procura, às vezes não nos encontra, os nossos maridos, ídolos, o cântaro que precisamos jogar para trás,